e de modo nenhum escaparão. Até aqui, amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. Pai amado, Pai querido, estamos aqui nessa noite para ouvir a tua voz, para que essa palavra venha a ser ministrada em nossos corações e que venhamos entender e compreender aquilo que o Senhor preparou, Espírito Santo de Deus, para cada um de nós. Deus, toca no coração da tua igreja, Espírito Santo nos fortalece, nos renova, e que vamos sair daqui capacitados, sendo ouvintes e praticantes da tua palavra. Deus, quebra todo impedimento, toda tristeza da alma, se tiver alguma preocupação de mente, que o Senhor venha tirar nesse momento, para que a tua palavra venha a ser ministrada no coração de cada um dos teus filhos, e que o Senhor venha nos capacitar, nos orientar, venha dar a direção que vem de ti, para que venhamos entender, meu Pai, mais uma vez, diante da tua palavra, aquilo que o Senhor preparou para a tua igreja. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, você que está de pé. Deus, Ele quer que você encontre uma estratégia na tua vida. Amém? Eu estava atendendo um casal hoje, duas pessoas que eu conheço, que eles não conseguiram manter o casamento, porque não conseguiram encontrar uma estratégia diante da palavra de Deus, né? Para poder superar aquilo que eles estavam passando. E se eu falar por que eles se separaram, meu irmão, você vai falar, meu Deus, mas foi por isso, foi por isso. Uma coisa tão assim, se eu falar, você vai até rir, né? A gente atende algumas pessoas que, às vezes, a situação que entra no lar, na vida da pessoa, a pessoa não consegue ter uma estratégia, uma segurança em Deus, diante da palavra, para poder superar e entender que aquele momento é uma fase que vai passar, né? Situação que está vindo adversa, mas foi por causa de um cachorrinho que eles se separaram. São servos de Deus. Daí você fala assim, pastor, mas foi por causa de um cachorrinho? Sim, por causa de um cachorrinho. Porque diz o varão que a varoa estava dando mais atenção para o cachorro do que para entendeu? Mas para aí. Não ri não, tá? Não ri não, porque tem momentos na minha vida, na sua vida, se você não tiver mais estratégia diante da palavra, você pode até parar. E não. Porque foi uma situação que eles não souberam administrar, não souberam superar, né? Porque ele vem de outro casamento, tem 2 filhos, ela vem do outro casamento, tem também 2 filhas. E assim, ele não soube assim, enxergar que aquela situação ele poderia controlar e saber administrar, né? Daí ele ficou, não é nem ciúmes, mas ele ficou preocupado, falou, pastor, estava dando mais atenção para o cachorrinho, né, coisas que eu não gostava, porque ela gosta de cachorro, não gosta, então a casa está virando inferno, está virando uma situação difícil, e ele não soube administrar. Então, tem situações na minha vida, na sua vida, se você não souber administrar, às vezes é uma coisinha simples, mas você faz tempestade num copo de água. É ou não é? Por que tem pessoas que estão no caminho de Deus, são conhecedores da palavra, são ministros da palavra de Deus, louva a Deus, tem mulheres e homens que pregam a palavra, são conhecedores da palavra sobrenatural. E por que saem do caminho de Deus? Porque não souberam administrar aquela situação que entrou na vida dela, na casa dela, no casamento, na vida espiritual. E daí a pessoa olha as situações, às vezes, olha um obstáculo, defeito que às vezes não existe. E por causa daquele defeito que é pequenininho, às vezes ela começa a aumentar, gerar no coração dela uma dúvida, uma tristeza, às vezes começa a se decepcionar com algumas coisas. E ela começa a sair do caminho de Deus. Então por isso que eu falei, você não ri não, porque às vezes é uma situação que se entrar no meu caminho, no teu caminho, se você não souber administrar na tua vida, você não consegue superar. Olha o que Paulo disse aqui, ó, em versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e da épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos saberá perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite. Pois quando estiverem dizendo paz, segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, que aquela que está grávida, de modo nenhum escapará. Paulo está nos orientando para a gente não ficar assim, assustado, porque a palavra já diz que Jesus veio como ladrão, que é para mim você se preparar, porque o ladrão, quando ele vai furtar alguma coisa, entrar em algum lugar, ele não avisa.
né? Hoje nós vamos ter que pular o muro da casa da pastora Viviane. Se algum vizinho olhar lá, eu pulando, o Guilherme pulando aqui, pulando, ela fechou o cadeado com a chave. Vai falar assim, tem um ladrão ali pulando o muro da casa da irmã Viviane. Vai falar ou não vai? Não vai avisar. Se algum vizinho chegar lá e ver algum de nós pulando o muro, talvez com uma escada sem escada, se ela não tiver ajuda, vai falar assim, tem alguém roubando a casa da Viviane. Vai avisar ela, verdade ou mentira? E o ladrão ele vem sem avisar, ele vai sem avisar. E a vinda de Jesus, todos nós sabemos. Quem tem anos de ministério aqui, 10, 15, 20 anos, está cansado de saber que Jesus vai vir como ladrão, não vai avisar. Mas eu e você que estamos no caminho de Deus, temos que se preparar para que quando Ele voltar, para mim e para você, nossa vida, você não ser pego de surpresa. De surpresa. Eu estava ministrando uma palavra sexta-feira lá sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu uma palavra de Deus, uma palavra dura, né? Uma palavra de conserto. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias no palácio, levando uma palavra de conserto para ele se consertar, colocar sua casa em ordem, porque não viverá, mas sim morrerás. Está em Isaías 38 e também em 2 Crônicas, capítulo 20. Para ele se consertar, colocar sua casa em ordem, porque não ia ter vida mais na vida dele, sobre ele, mas ia ter morte, sobre a casa e sobre o coração dele. E daí a Bíblia diz que Isaías virou as costas, seguiu em frente, e a Bíblia fala que o rei Ezequias chorou muitíssimo. Falou com Deus, né? Ele falou, Senhor, lembra-te que andei em sinceridade com o Senhor, fazia o que era reto perante a ti, né? Não desviava nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor conhece meu coração, andava perante a ti, a tua face, com sinceridade de coração, Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele ouviu aquele clamor, aquele choro do rei Ezequias, e no mesmo momento, mandou o profeta Isaías voltar, e levar até o rei Ezequias, pelo mesmo profeta Isaías, um profeta que anunciava a vinda do Messias. Não era qualquer profeta, não, um profeta que Deus tinha zelo por ele, porque ele lançava sobre o povo, a nação, a vinda do Messias. Então era um profeta considerado, e jamais ninguém ia duvidar daquilo que saía dos lábios e da boca dele. A profecia de Isaías, do profeta Isaías, lançava sobre a terra a vinda de Cristo, do Messias. Então, quando o rei Ezequias ouviu aquilo, ele falou, deve ter pensado, meu Deus do céu, não tem saída, foi um decreto de Deus. Só me resta chorar e pedir a misericórdia de Deus. E Deus, ele é rico em misericórdia. Não pensa você que aquela pessoa que se levantou contra você, que se levanta no teu trabalho, aquela pessoa que você acha que desviou, né, saiu do caminho de Deus, está longe do caminho de Deus, aquela pessoa que conhecia a palavra e hoje não se encontra mais no caminho de Deus, não pensa você não, que Deus não tem misericórdia dessa pessoa, porque a misericórdia dele dura para sempre. Às vezes aquela pessoa que está longe do caminho de Deus, ela pode se arrepender daqui a alguns dias, voltar, e eu, pela presença de Deus, não se arrepender, não anunciar aquilo que está atrapalhando, ela ser salva e eu ficar. Eu estou falando que está na palavra de Deus. Eu tenho que falar a verdade. Então, se eu tiver hoje, na presença de Deus, com essa oportunidade que eu tenho, e não renunciar aquilo que eu preciso de renunciar da minha vida, eu estou apenas brincando com o Evangelho de Cristo. Eu estou pregando a palavra, mas não vivendo. Eu estou anunciando de Cristo, mas não conhecendo o Messias verdadeiro que há sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Paulo, ele se preocupou. E a palavra de Deus diz no versículo 4. Olha o que Paulo fala. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, os surpreenda. Porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite e das trevas. Em João capítulo 8, versículo 12, diz assim, Jesus falando, mais uma vez Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo, a luz da vida. Jesus, ele falou para os discípulos, para as pessoas que seguiam ele, quem estivesse com ele, era impossível estar nas trevas. Jesus dizendo, mais uma vez ele disse aos discípulos, todo aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E outra vez Paulo aqui mencionando de mim e de você, que estamos na presença dele essa noite, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreende. Ó misericórdia de Deus para conosco nessa noite, para nós entendermos que temos uma oportunidade de mudança. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adultera mais,
aquele que mente, não mente mais, aquele que está fazendo algo que prejudica a sua salvação, tem que despojar do seu coração, renunciar à vontade da carne e rapidamente se consertar com o Senhor. É mais uma oportunidade nessa noite que Deus está trazendo sobre a igreja, de renúncia, de transformação. A Bíblia diz mais uma vez assim no versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Quem já foi da noite e das trevas? Você tem vergonha de levantar as mãos? Das trevas. Eu falo noite porque da noite é as pessoas que vivem no mundo, né? Perecendo, sofrendo. 50 anos lá. 40 anos. 50. Deus, ele é misericordioso. E diz assim no versículo 6. Deus foi mesmo. Olha a misericórdia de Deus. Aí está testemunho dessa palavra. Glória a Deus. Vivo aqui. É sério. Olha o que diz no versículo 6. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiamos e sejamos o quê? Sóbrios. Por que Paulo se preocupou em falar não durmamos? Né? Porque tem muitos na igreja que estão o quê? Mentalmente falando. Não é só esse sono que dá a verdade. Mas por que dormindo na presença de Deus? Porque Deus está todo dia ali tocando, trazendo uma palavra, exortando, dando oportunidade, né, para se arrepender, para mudar, e a pessoa sempre adiando, deixando para depois. Ah, mas eu não tenho força, não consigo, eu sei o meu chamado, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que Deus tem na minha casa, no meu coração, mas não é momento, deixa para depois, né? Depois eu libero, depois eu perdoo, depois eu me liberto, depois eu... Sempre para depois. Está dormindo na presença de Deus. E Deus, Ele quer que eu e você essa noite entendemos que o que Ele tem para você é para você despertar desse sono. Se você estiver dormindo espiritualmente falando, né? Daquilo que você precisa mudar. No versículo 8 diz assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como na verdade estáis fazendo. Ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais, né, o que trabalham entre vós, presidem sobre vós, no Senhor, vos admoestam, versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Exortar-vos também, irmãos, o que admoestes os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém de outrem mal por mal, né? Mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis
as profecias, 21. Mas ponde tudo à prova, detende o que é bom, abstendei-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja tida, a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A preocupação de Paulo, do apóstolo Paulo, era que uma igreja na presença de Deus, ela tinha que ter a orientação de Cristo no coração, mas entendendo que nós tínhamos que suportar as dores dos irmãos, as lutas, que eu e você temos que ser igreja para poder suportar uns aos outros, e não pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E Deus ele quer que eu e você injetamos em pessoas, irmãos em Cristo Jesus, essa fé, essa persistência de você persistir, não desistir, não esmorecer, mas sempre ter fé para caminhar e caminhar com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele ficou preocupado porque nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tem pessoas que vão desistir facilmente da sua salvação. Como assim, pastor? Tem pessoas que por causa de coisas mínimas vão sair da presença de Deus. Tem pessoas que por causa de coisas simples, como eu falei para você, vão desistir de casamento, de chamado, de trabalho. Pessoas que às vezes têm tudo para poder vencer, seguir em frente, conquistar, alcançar. Por causa das coisas simples, todas vão perder a coisa mais preciosa que Deus nos entregou, que é a salvação em Cristo Jesus. E Paulo ele está preocupado, se preocupou, perdão. Quem está preocupado é Cristo Jesus nos dias de hoje. A preocupação do apóstolo Paulo de passar aquilo que Deus tinha tocado no coração dele, que Cristo tinha injetado no coração dele, é para você suportar uns aos outros. Porque eu sei o seu defeito, você sabe o meu defeito. Eu sei da tua falha, você sabe da minha falha. Eu sei dos seus erros, você sabe dos meus erros. Se eu ficar aqui querendo julgar, apontar, eu vou sair do caminho de Deus e as fraquezas vão entrar no meu coração e eu não vou estar mais na luz do mundo que é Jesus Cristo. Eu vou viver nas trevas. Porque Jesus falou, todo aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, a luz do mundo. Essa luz que traz a proteção divina, essa luz que traz a salvação, essa luz que traz a mudança, a transformação de caráter, de postura, que nos injeta a fé, que nos injeta o ânimo, a coragem, a justiça de Deus, essa fé que está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele sempre se preocupou na época de trazer o evangelho que lá na frente, futuramente, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, pessoas estivessem alicerçadas na palavra, não no homem, mas em Cristo Jesus. Porque quando você se alicerça em Cristo, que é a rocha genuína, a rocha verdadeira, o Messias, quando você deposita a sua confiança em Deus e se alicerça na palavra de Deus, nada vai te parar de fazer você esmorecer e desanimar. Nada desse mundo vai fazer você parar e desanimar. Ainda que venha tempestade, lutas contra você, mas se você estiver alicerçado em Cristo Jesus, se a palavra de Deus estiver alicerçada no teu coração, nada vai parar você, que é a igreja de Cristo. Amém? Amém. A Bíblia diz que aquele homem, aquele rapaz, o rei Ezequias, quando ele fez uma oração para Deus, colocou sua casa em conserto, arrumou sua casa, veio lá o profeta Isaías dizendo para o rei Ezequias, rei Ezequias, Deus de Israel manda te dizer, assim, não morrerás, mas sim o quê? Viverás. Como que pode uma pessoa mudar o decreto de Deus? Tem como, pastor Abraão? Qual foi a estratégia de Deus? Eu passei sexta-feira na igreja para levar
O profeta é Isaías, porque Deus ele sonda o coração e esquadrinha o nosso pensamento. Eu falei para nós lá na sexta-feira, ele conhece o desejo do teu coração, ele conhece a sua vontade, ele conhece o que vai sair, ele sabe o que vai sair dos seus lábios daqui a alguns minutos. Ele sonda o coração e esquadrinha o pensamento. Se Deus ele sabia que o rei Ezequias ele estava, né, daquela situação que ele ia levar sobre o rei Ezequias através do profeta Isaías, uma sentença de morte. E ele sabia que o rei Ezequias, irmãos, andava com ele, de coração, fazendo o que era da vontade dele. Ele já sabia o propósito do rei Ezequias. Por que ele fez que o profeta Isaías saísse lá do outro lado da cidade, atravessar a cidade, chegar até ele, levar uma sentença de morte, fazer ele voltar, depois no meio do caminho, sabendo que o rei Ezequias ia lançar sobre Deus uma palavra de arrependimento, né, de fidelidade, e daí fez Isaías voltar de novo e trazer uma palavra de vida, porque Deus estava preparando uma estratégia para aquele lugar, para aquele homem, para aquela casa, para aquele palácio, para aquele coração, porque ele sabia que se não levasse conserto para aquele homem, ele ia perder o mais precioso, que era a oportunidade, não somente de vencer guerras, mas de estar glorificando e exaltando o nome de Deus. Então Deus é estrategista em trazer situação para você e para a igreja, para mim e para você, para mudar seu pensamento, para mudar o teu coração, para tirar você do cativeiro. Deus é estrategista, pastora Viviane, para mudar quadro, mudar situação, irmão Valério. Deus é estrategista para que você venha entender essa noite que você precisa mudar, que você precisa renunciar a coisas que estão impedindo Deus de trabalhar sobre a tua vida, de fazer você dar um avanço para frente, de fazer você a tua mente se abrir, tirar esse sono profundo que às vezes está no teu coração, mesmo você lendo a Bíblia, mesmo você estando cultuando, às vezes está dormindo na presença de Deus, Deus não está trabalhando no teu coração por algo que está impedindo Deus de trabalhar. E Deus fez uma estratégia para aquele rei Ezequias, falando com o rei Ezequias assim: a partir de hoje, você não morrerás, mas sim viverás. E olha a estratégia de Deus. E todo o povo, todo exército que vier contra ti, vai o quê? Perder. Vai perder. Porque farei de você um grande vencedor. E qual era a estratégia de Deus com o rei Ezequias? Quando vence uma guerra, hoje os louvores aqui falam bastante de guerra. Quem percebeu? Bastante guerra, não vai? Bastante guerra. E não é só porque estão vivendo guerra, não, porque é uma guerra espiritual que Deus quer fazer você vencer. Coisas mínimas que estão no teu pensamento, na sua vida, e às vezes está impedindo você de avançar, de ter uma visão diferenciada de Deus. E quando Deus, ele sabe, quando uma pessoa que está no caminho dele vence uma guerra, o nome dele vai ser glorificado e exaltado. O rei Asa, ele tinha tudo para vencer, tinha 38 anos de reinado. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Ele tinha tudo para continuar glorificando o nome de Deus, o rei Asa, rei da Síria. E quando ele teve uma enfermidade nas pernas, gravíssima para a morte, ele, em vez de recorrer em Deus, a cura, ele foi recorrer em quem? Nos homens, nos médicos. E a Bíblia diz que, por ele não recorrer em Deus, veio a morte sobre o rei Asa. Ele poderia recorrer em Deus, vencer aquela guerra física, né, espiritual que ele está passando, e continuar glorificando o nome de Deus. Mas em vez do rei Asa buscar o recurso em Deus, ele buscou em quem? Nos homens. E a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado na cidade de Davi, e aquilo que era para acontecer na vida dele, para ser glorificado, exaltar o nome de Deus mais ainda na vida dele, não aconteceu. Por que tem pessoas que às vezes estão vencendo o caminho de Deus e automaticamente às vezes vem uma depressão tão grande no pensamento dela, uma tristeza tão grande, que ela começa a reclamar de igreja, começa a reclamar de pastores, reclamar da vida, reclamar da esposa, ou a esposa reclamar do marido, reclamar de tudo. E ela não consegue fechar o ambiente espiritual dela, que ela não acha graça mais em nada. Não tem mais prazer para cultuar Deus, não tem mais prazer para ler a Bíblia, não tem mais prazer para adorar, nem mesmo prazer de viver. Porque a depressão vem, parece que ela entra num ambiente escuro, que ela não tem mais visão das coisas de Deus e nem das coisas celestiais que Deus tem para ela. E a Bíblia diz que o nosso recurso, a nossa fortaleza tem que ser sempre Deus. Para mim vencer uma guerra espiritual, tem que me revestir das armaduras de Deus. O apóstolo Paulo, ele preparou aqui uma palavra para aqueles que estavam na presença de Deus, para mim e para você. Porque saber que Jesus veio, eu já tenho a convicção, a certeza.
A certeza que eu tenho hoje aqui, que eu vou morrer e que Jesus vai voltar, é a certeza que eu tenho. Dos projetos que eu tenho, que eu vou alcançar, eu tenho a certeza. Mas a certeza que eu tenho hoje, no meu coração, é que a morte vai vir para mim e que Jesus vai voltar. Agora é tempo de Deus. Agora, como eu estou no caminho de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que ser preparado, capacitado pelo Espírito Santo para me renunciar às coisas que atrapalham a minha salvação com Deus. Que eu sempre quero muitas vezes. E você também sabe. Então, se Jesus ele vir para mim hoje, me pegar de surpresa, e eu falar que eu não estou preparado, que eu não tive a oportunidade, eu vou estar o quê? Mentindo para Deus. Porque a oportunidade eu tenho hoje. Não é? A oportunidade minha hoje. Teve o testemunho de uma irmã da pastora que teve semana passada, que aquela noite aqui ela foi perdoada por Deus, na Santa Ceia. Quando ela chegou aqui, ela viu a ceia preparada, que ela ficou constrangida, ela falou para mim, porque tinha algo no coração dela que estava impedindo ela de ceiar com Cristo Jesus. E a oportunidade ela teve aquela noite, para se perdoar, automaticamente se perdoar, para poder caminhar. Uma pastora dizendo para mim essa semana, quando ela chegou aqui na chácara e viu a Santa Ceia que bonita, arrumada, né? Com as mãos dos irmãos, preparado o ambiente celestial aqui, a glória de Deus, e quando ela viu, ela ficou constrangida de cultuar aquela noite. Falando de uma pastora. Ela me deu a oportunidade de falar, porque ela vai contar o testemunho uma hora na casa de Deus, seja aqui ou na igreja que ela congrega. Ela ficou constrangida de ver a ceia de Cristo preparada. Mas naquela noite, ela renunciou àquilo que estava amargurando o coração dela antes. Ela renunciou àquilo que estava ardendo no coração dela. Uma mágoa tão grande, um pecado tão grande. E ela sentiu automaticamente Deus perdoando ela, lavando, purificando ela. E ela saiu daqui transformada pelo perdão de Deus. Aleluia. Então, se Jesus voltar para mim hoje, me pegar de surpresa, e eu falar, Senhor, mas sabe, Senhor, eu estive lá pregando a tua palavra, eu estive lá evangelizando, fazendo trabalho social, eu ajudava os irmãos, né? Eu fazia de coração, Senhor. Ele pode olhar para mim e falar assim, aparta-me de mim que eu não te conheço, meu filho. Sai daqui. Se eu não renunciar àquilo que impede eu, que está me atrapalhando eu, de alcançar a salvação, a pastora Viviane não pode fazer por mim, a pastora Sandra não pode fazer por mim, o pastor Roberto, os pastores não podem fazer, os irmãos não podem fazer. Cabe a mim abrir meu coração essa noite e renunciar àquilo que está impedindo eu de alcançar acesso livre, através de Cristo, a minha salvação. Para me perseverar dia após dia e sempre quando vier um pensamento de dúvida, de derrota, quando o inimigo tentar colocar algo no meu coração, na minha mente, eu falar assim, aparta-me de mim, Satanás. Você não vai entrar aqui na minha mente, não. Porque aquilo que você está tentando colocar, já livrei, já renunciei, já não pertence mais a mim. Amém. Então, quando ele tentar colocar algo na minha mente, eu vou falar para ele assim, aparta-me de mim, Satanás. Porque eu estou liberto pela palavra de Deus. Então Deus ele tem essa oportunidade para mim e para você essa noite. Para renunciar aquilo que você fala assim, pastor, sabe, não é nada grave não, pastor, mas é algo que está no meu coração e está me tirando o sono, é algo que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado. Ah, pastor, uma mentirinha pequenininha, sabe, não vai prejudicar, vai prejudicar sim, porque para Deus não tem mentira pequena e nem mentira grande, para Deus é tudo igual. Sabe, pastor, algo que eu falei para uma pessoa aí, mas ela já não lembra mais, né? Esqueceu, anos atrás. Lembra sim, porque tudo que você lança, seja mal ou ruim, está registrado no céu. Está registrado, Deus ele sabe do teu coração, o som do teu coração. Então que essa noite você venha entender que Ele está preparando você para a renúncia que está no teu coração, para aquilo que está tirando o sono, aquilo que está atrapalhando a sua intimidade com Deus. E Ele quer que essa noite você abra o teu coração para que a presença dEle venha manifestar na tua vida e na tua casa. Amém, igreja? Amém. Quem está dormindo na presença de Deus? Então pode estar cochilando sono, né, Vanessa? Mas não dormindo na presença de Deus, né? E Deus essa noite quer que você entenda que Ele é especialista em trazer paz no teu coração. Você tem que ter paz. Deus ele quer que você tenha paz. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. É uma luta grande. Mas Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele quer trazer paz na tua vida. Essa guerra Ele quer cessar. Seja ela física ou espiritual, Ele quer cessar de vez. Para a paz de Cristo reinar no teu coração e na tua mente. Para você andar sempre feliz com Jesus. Sempre alegre com Jesus.
Se eu falar para você que eu não tenho nem um dia triste na minha vida, eu aprendi alguns tempos atrás, mesmo que a tristeza vem de perdas, né? Algumas coisas que acontecem, eu não tenho um dia triste na minha vida. Eu falo para você de coração, diante de Deus, não tem um dia triste na minha vida, mesmo a adversidade vindo. E a minha esposa sabe que eu passo lutas, né? Em várias áreas, do trabalho, em vários lugares. Pessoas que às vezes ofendem palavras, né? Pessoas que estão na presença de Deus se levantando contra a gente. Pessoas que a gente ama de coração, às vezes, muitas das vezes ligam para a gente falando coisas que não é verdade. Eu acabo no coração, às vezes, com misericórdia daquela pessoa. Não vem a tristeza no meu coração, na minha alma. Pessoas que você ajuda, às vezes decepciona vocês, né? A gente, né? Eu não guardo no coração nenhuma mágoa. Eu sempre estou feliz com Deus, com Jesus. Sempre estou alegre. Todos os dias da minha vida, a felicidade com Cristo. A paz de Cristo me alcançou no meu coração. Para mim não deixar as coisas do mundo atrapalhar aquilo que Deus tem para nós, né? Porque às vezes o inimigo ele coloca situações no seu caminho, na sua vida, para tirar a tua paz. E se você determinar essa noite que a paz de Cristo está no teu coração, opera sobre a tua vida, ele não tem poder para tirar essa paz de Cristo sobre a tua vida. Não tem poder. Amém? Então quero que você entenda essa noite. Você está sendo preparada para a grande vinda de Cristo. Se ele vier como ladrão, que ele não vai avisar, você está capacitada e capacitado e preparado para que ele não pegue você de surpresa. Amém? Para você ter essa intimidade com Deus, para ele gerar sobre o teu coração vida, paz, alegria. Porque as coisas desse mundo vai passar, meu irmão. Não se preocupe com as coisas desse mundo, não. Não se preocupe com a riqueza, com as bênçãos financeiras. Vai vir no teu caminho? Vai. É uma promessa de Deus. Mas não deixe que isso venha tirar a atenção sua de Cristo, não. Não venha que a vontade daquela casa própria, né? A vontade de ter uma vida melhor, estabilizada, né? Uma vida mais garantida, uma condições financeiras melhor, que é importante, sim. Mas não deixe que isso venha atrapalhar a presença de Cristo no teu coração, não. Porque se ele vir de surpresa para você, as coisas do mundo não vai tirar a presença dele na tua vida. Quantas pessoas estão se alicerçando em autoridade, se alicerçando em condições financeiras, e o mais precioso, que é a presença de Cristo, em segundo plano. Amém? Então, no primeiro plano seu, em primeiro lugar, vem a ser Deus Todo-Poderoso, Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que vai vir, e vai vir para buscar a igreja dele, de Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a irmã Evelyn para estar louvando. E vamos orar a Deus. Esse Deus, ele é presente. E ele sonda e esquadrinha o coração. Você tem uma promessa da parte dele. Ele sabe aquilo que você necessita, que você precisa. Ele quer que você se apresse nessa noite, porque ele vem e ele quer que você se apresse e se alinhar com ele essa noite. E que você venha fazer uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para que a palavra dele venha se cumprir no teu coração e que você venha ser feliz, se alegrar com ele todos os dias da tua vida, mesmo quando vinham as lutas, a tempestade, as dificuldades, você venha sempre glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Eu peço que você abra o teu coração essa noite, tua mente, né, teu entendimento, para que ele possa manifestar aquilo que ele quer manifestar, e ele vai manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Deus, ele tem trazido no meu coração uma grandeza tão grande da parte dele. Deus tem trazido visão da parte dele sobre a tua vida, sobre a igreja dele. E ele quer manifestar na tua casa, no teu coração, aquilo que ainda não manifestou. Deus, ele quer trazer sobre a igreja um poder tão grande da palavra dele, uma glória tão grande sobre o teu coração. Ele quer exaltar você com a glória dele, ele quer levantar você com a glória dele.
E se você não deixar ele trabalhar, se você não deixar esse Deus Todo-Poderoso manifestar sobre a tua vida, ele não pode fazer nada. Mas se você essa noite abrir teu coração e deixar ele manifestar a presença dele, se você deixar ele manifestar o agir dele na tua vida, tudo vai ser diferente. Amém. Deus, ele manifestou a glória dele sobre Moisés, porque Moisés permitiu. Moisés, ele era gago. Moisés, ele não tinha condições aos olhos humanos nenhum de entrar, ir até Faraó e tirar o povo que estava em escravidão. Mas quando Moisés falou para Deus: quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó e tirar das mãos de Faraó o teu povo? Eu sou pequeno, não sei falar, eu não tenho conhecimento aqui na terra, eu não posso ir até ele, Senhor, e arrancar das mãos de Faraó o teu povo. Deus olhou para o coração de Moisés e falou: meu filho, vai até lá, porque eu serei contigo. Vai em frente, Moisés, que eu serei contigo. A igreja do Senhor tem que entender que mesmo sem condições, Deus, ele fala para mim e para você: vai, meu filho, minha filha, que eu serei contigo. Vai em frente, não tenha medo, porque eu serei contigo. Aonde pisar as plantas dos pés, eu serei contigo.